Feliz sábado a todos. Mais uma vez, estamos felizes pela participação dos nossos irmãos através da lição da Escola Sabatina, e estamos também felizes porque eu imagino que os irmãos que estão assistindo pelas redes sociais podem também interagir com a pessoa ao lado, com a pessoa que está próxima, se tiver alguém sentado, alguém da família e assim por diante. Ok? Nós estamos certos de que esse momento é um momento que nós estamos retomando os cultos, e não é fácil para quem está falando, para só olhar para as câmeras e assim por diante. Eu vou pedir até estou vendo meio escuro aqui. Eu vou perguntar para você que está em casa, Edinaldo está checando ali. Eu quero perguntar para você, coloque no chat ao vivo se você está conseguindo nos ouvir com tranquilidade. Já me disseram que no Facebook está tranquilo, mas eu estou acreditando que no YouTube não está sendo transmitido com maior tranquilidade. O som não está bom. Nós vamos procurar essa semana ter um microfone só para o som, tá certo? Só para o para o YouTube. Aí chega mais limpo o som na casa dos nossos irmãos, porque a partir de quarta-feira nós teremos o pastor Carnassale fazendo a semana, e gostaríamos que todos tivessem com um som muito bom para assistir. Vai ser interessante, não percam esse momento especial, tá certo? Dê uma checada aí, Edinaldo, para ver se está tudo ok. Bom, para você que não pode ver, nós não conseguimos aqui mudar as câmeras, né? Os irmãos estão aqui. Hoje a pregação não é para somente para o pessoal em casa. Temos vários irmãos aqui presentes com a gente. E se você quiser participar, no próximo sábado você está convidado para estar conosco, ok? Eu estou checando aqui também as informações nas mídias sociais, e nós queremos convidá-lo. Você que não tem problema, você que não tem mais de 60 anos, você que pode vir porque não tem crianças, né? Pequenas, a criança que pode vir para a igreja para estar nessa condição é a partir de 7 anos, ok? Mas nós não temos ainda o departamento infantil funcionando, então cada vez eu vou atualizando mais os irmãos sobre os acontecimentos da igreja, e eu espero que você compreenda, e durante a semana a gente vai postando vídeos se informando como é que está acontecendo a coisa, certo? Para vocês terem uma ideia, para que melhore a condição das redes sociais, nós tiramos uma programação de um modem de 6 megas para 100 megas, né? Mas ainda assim, com chuva, a internet não fica muito bem, tá certo? E está chovendo. Eu sinto que algumas pessoas vão ter uma certa dificuldade em casa, tá? Mas nós vamos continuar. O texto dessa manhã está em Josué, a partir do capítulo 5. E eu vou naturalmente falar umas coisas, porque o texto que eu quero estudar com vocês está a partir do verso 13, mas eu quero falar algumas coisas antes de começar a nossa pregação. Digamos assim, preparar o pano de fundo. Eu vou consertar aqui a mídia para ficar um pouco mais pronto, para ficar um pouco mais para mim. Pronto. Aqui é tudo ao vivo e a cores, né? Então, vamos lá. Josué, ele havia tido um momento muito triste, um momento muito difícil na vida do líder. Foi justamente o que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Foi justamente a morte de Moisés. Diz a Bíblia que quando Moisés morreu, ele não morreu de velhice. Justamente isso
está ouvindo falar. Josué não morreu porque estava velho ou doente. E a expressão bíblica é que Josué era forte, bem preparado, enxergava muito bem e não havia envergado a sua estatura. Isso eu sei bem o que é. Eu trabalhei com o coronel Isidro, José Isidro de Souza, foi meu chefe. Ele era comandante da Polícia Militar de Salvador. E quando ele se aposentou, ele foi trabalhar na empresa que eu trabalhei. Eu fui, durante muito tempo, o contador dele. E o coronel José Isidro, ele tinha quase 2 metros, era um senhor de mais de 80 anos, 86 anos, e ele andava como se fosse um jovem. Impressionante, eu ficava maravilhado em ver aquele homem, a forma, a envergadura que ele tinha. Ele andava reto, não baixava, não ficava como corcunda, como se tivesse acabado pelos 80 e poucos anos que tinha. E eu achava isso interessante. E quando eu estudava a Bíblia e vi esse texto de Moisés, no capítulo 34, quando fala sobre a sua morte, que Moisés não se envergava, os seus olhos enxergavam muito bem, ou seja, Moisés estava jovem. E diz a palavra que Deus o levou para o monte, mostrou a terra que deveria ser do povo de Israel, e disse: Moisés, a sua história nesta terra acaba aqui. E eu começo a pensar, irmãos, tem pessoas que, com situações inclusive complexas de enfermidade, e quando o médico disse: olha, você está piorando cada vez mais, ele fica com medo. Ele fica com medo de morrer. Nós temos medo de morrer. Por que temos medo de morrer? Moisés não tinha por que morrer. E Deus disse: olha, vai encerrar o seu momento aqui na terra. E Moisés não teve medo, porque confiava em quem? Em Deus. Josué, ele estava há pouco tempo de Moisés em relação ao povo, porque Josué foi em certo ponto com Moisés, e chegou um momento que Moisés disse: você não pode vir mais, aqui você encerra a sua participação comigo. Josué vivenciou isso. Josué viu a necessidade de procurar o líder que havia sumido. Havia encerrado o seu ministério aqui na terra. Naturalmente, o seu ministério à vista de Deus era maior do que o ministério da terra. Por que eu digo isso? Olhe, Moisés esteve com Cristo. Uma história de mais de 400 anos depois, Moisés esteve com Cristo no Monte da Transfiguração. E foi Moisés que alegrou o coração de Cristo ao mostrar para eles que teríamos fiéis, que passaríamos pela morte, mas estaríamos vivos, ressuscitados pelo anjo de Deus. Então, quando nós lemos essa história, para começar a nossa história aqui, nós começamos a entender que esse momento na vida de Josué fora difícil. Ele perdeu uma pessoa de referência, uma pessoa que ele amava de coração, uma pessoa que o conduzia com extremo cuidado. Era um líder fantástico. Moisés era um líder extraordinário, e agora perder aquele líder era uma questão de muita dor para aquele seu general. Mas, como um bom líder que aprendeu bem, Josué continua a sua vida. E um dos versos que eu gosto muito é quando Deus chama a Josué e diz assim: não tu mandei eu,
Josué capítulo 1, verso 9: esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa de Deus, queridos irmãos. Eu sou contigo por onde quer que você ande, por onde quer que você passe, aonde quer que você vá. Deus sempre está conosco, e essa foi a promessa. E Josué então começou a dar os passos que aprenderam de Moisés, os passos que vira de Deus na vida de Moisés. Ele continua. E chegou um momento extraordinário, um momento da decisão, porque no capítulo 5, eles então reúnem o povo e reidentificam aquele povo. Deus havia dito a ele: olha, essa geração vai ficar no deserto e uma nova geração vai entrar na terra. Se lembram disso? E diversas pessoas ficaram no deserto para que uma nova geração pudesse avançar. Essa geração do deserto foi uma geração que não concordava com Deus, uma geração que conduzia os seus passos como se eles mesmos fossem vencer. Reclamaram, tripudiaram, fizeram muitas coisas contra Deus. E Deus prometeu que eles não entrariam na terra. E assim aconteceu. E para entrar na terra precisava de algo muito especial, algo muito importante, que dividiria, seria o divisor de águas entre o povo do deserto e o povo que entraria em Canaã. Josué, como líder, percebeu isso, percebeu esse momento. E diz a Bíblia, aí no capítulo 5, nos primeiros versos, que ele fez o que? Circuncidou o povo. O povo era um povo circuncidado, era um povo preparado, preparou facas, fez então a circuncisão de todos os homens e se preparou para estar com o Senhor. E diz que quando eles celebraram a Páscoa, no verso 10, quando eles celebraram a Páscoa, o que aconteceu como referência da mão de Deus sobre a vida do povo? Diz a Bíblia que Deus fez parar de cair o maná. Maná parou de cair. E eu acho interessante que a Bíblia nos diz assim: o maná deixou de cair para sempre. Não, o maná deixou de cair naqueles dias. E por que a Bíblia diz isso? Porque todas as vezes que o povo de Deus precisar de maná, Ele vai mandar. E não é maná da escola sabatina. E se vocês forem ali no YouTube, na internet, pesquisar, há algumas regiões que receberam o maná de Deus, e está provado que o maná caiu pelos nossos dias, para um povo que estava passando fome. Pode fazer a pesquisa, você vai encontrar, porque Deus, na sua bondade, Ele sempre está estendendo as mãos ao povo de Deus. Nessa terça-feira passada, eu estive com o pastor Robson. O pastor Robson é um pastor que surgiu de uma das igrejas que eu surgi, em Salvador, e ele dirigia algumas igrejas e resolveu se colocar à disposição da obra para ir para um outro país fazer um trabalho de pelo menos 5 anos. Foi um desses missionários mandados para fora. O pastor Robson é um amigo nosso, e na terça-feira eu estive com ele pelas mídias sociais. Nós estivemos pelo Zoom. Possivelmente ele pode estar ouvindo agora a nossa live, né? E ele teve uma experiência com o pessoal da África, ali aquela região, né? E ele veio em defesa. Ele passou lá 3 anos, voltou antes dos 5, que a esposa ficou doente, adoentada, e ela precisou retornar. E ele está aí ainda em Salvador, aguardando só ser relocado ao distrito que ele vai administrar. Mas o pastor Robson, ele me disse algumas coisas que me fez pensar nessa história, nessa mesma história. Ele disse assim: olha, aquela região é tão interessante, eles não têm água potável, água como nós temos aqui da Desma, né, uma água preparada, eles se valem dos rios,
eles não têm eletricidade como nós temos, ainda é a gerador, não tem saneamento básico, e alguns andam quilômetros e quilômetros para chegar à sua igreja, mas não perdem um culto. Ele disse que ficou impressionado. Os irmãos se reuniram e disseram: pastor, vamos dar estudo a uma pessoa. E ele disse assim: tá, vamos, aonde é? Não, é ali na frente. E ele disse: mas não, eu quero saber mais ou menos esse negócio de ali na frente, não, eu já sei que é furada, me diga quanto tempo de caminhada. Não, só são 2 horas de caminhada. Ele disse: como? 2 horas nessa estrada? Ele disse: pastor, essa estrada só vai até ali, nós vamos entrar no mato. E ele ficou assim: vocês vão entrar 2 horas no mato para dar um estudo bíblico? Ele disse: é. E ele disse: meu Deus do céu, preciso fazer teologia de novo. Porque tem muitas pessoas que já perderam a coragem de dar estudo bíblico, já perderam a coragem de sair na chuva, já perderam a coragem de enfrentar uma caminhada mais longa. O líder precisa aprender que Deus está no comando da sua vida, e se ele se desgasta aqui, ele vai ganhar muito no céu. Josué aprendeu isso, aprendeu a lição muito bem, e ele estava preocupado com isso, e diz a Bíblia que eles, depois de comerem do maná, agora iriam comer da sua própria luta, da terra. Eles iriam viver dessa forma, porque Deus não daria mais, porque eles já podiam trabalhar. Deus é muito coerente, irmãos, com aquilo que faz. E depois disso, então, eles, sabendo que Deus não proveria mais o maná, começaram a plantar, começaram a trabalhar, começaram a colher, e acontece o fato do verso 13 em diante. Agora sim, depois dessa introdução, nós podemos entrar no texto que nós vamos começar a ler de fato. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eu acho interessante como a Bíblia descreve as coisas, que para a gente seria uma redundância, né? Levantar os olhos e olhar, para a gente seria, mas para eles era muito comum a pessoa levantar os olhos, mas não olhar para aquilo que é importante, olhar para tudo, mas não ver nada. Tem pessoas que conseguem olhar para os lugares e não enxergar. Esses são os verdadeiros cegos. Pessoas que estão vendo um problema, mas não conseguem enxergar. Só que Josué, como um bom líder de Deus, ele olhou e viu. O que é que ele viu? Diz a Bíblia: eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia nas mãos uma espada nua. E a espada nua, pode ligar aí para a gente? A espada nua, está aqui, né? A espada nua é justamente uma espada desembainhada, uma espada que está própria para o ataque. Para a visão de guerra naquela época, ter uma espada nua é estar pronto para a batalha, estar pronto para a guerra. Acho que eu vou ter que tirar isso aqui porque está... o óculos já não dá para enxergar quase mais nada. Vamos lá. Eu vou voltar o óculos, por isso que eu botei aqui, para ver se ele já para aqui, né? Chegou Josué e disse: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Então Josué olha para aquele soldado com a espada preparada para a guerra e pergunta para ele: quem é você? Quem é você? Esse fato acontece justamente, agora sim, agora eu posso chegar. Esse fato acontece justamente quando Josué, era mais ou menos o horário de meio-dia, o horário do almoço, o horário que ele havia acabado de almoçar, mais ou menos, de meio-dia, 1h da tarde, ali, aquele que normalmente nós descansamos. Josué estava caminhando e estava preocupado. Mas por que Josué estava preocupado, pastor?
Porque a tarefa que Josué recebeu era uma tarefa tecnicamente, e eu gosto de dizer isso, a tarefa que Josué recebeu era uma tarefa tecnicamente impossível de realizar. O que é isso? É você dizer assim, Valdemir, esvazie o rio, aquele rio que tem ali na frente, esvazie ele completamente até meio-dia. Vá lá agora e faça. Você ir olhar e dizer como é a história. Eu vou esvaziar como? Você vai me dar um dreno, alguma coisa? Não, um balde. Mas é loucura. Não vou conseguir nem agora e nem até meio-dia. Então essa tarefa é uma tarefa o quê? Impossível. Ele havia recebido uma tarefa impossível, ele sabia que era impossível. E que tarefa era essa, pastor? A tarefa de atacar Jericó e destruí-la. Deixa eu tentar dizer para você quem era Jericó naquela época. Um dos reinos mais férteis, um dos reinos mais fortes, um dos reinos mais bem preparados em relação à guerra. Eles tinham dutos de água para que ficassem períodos grandes dentro da cidade sem precisar sair. Ou seja, qualquer inimigo que tentasse atacar teria dificuldade com água, e eles teriam lá tranquilamente água à vontade. Jericó fora preparada para a guerra, era um quartel-general. E é por isso que vocês leem na história das prostitutas que ficavam nos muros, eram muitos soldados que viviam ali. E quando você cerca a cidade e olha a cidade nos entulhos que sobrou, você vê que era uma fortaleza. E dizem os historiadores que um carro-tanque que pesa toneladas poderia passar pelo muro sem abalar as pedras. Imagine. Porque tem muita gente que pensa que as muralhas que caíram foram feitas de bloco como o nosso, cimento como o nosso. Não, irmãos. Um carro-tanque podia passar por cima das muralhas e elas sequer balançariam. Imagine a cabeça de Josué naquela situação, cabeça do líder, um povo que não estava preparado para a guerra, um povo que estava andando pelo deserto, um povo que estava quase que subnutrido. Por quê? Não por causa de Deus, mas por causa deles mesmos. A desconfiança, a incerteza que permeava na cabeça daquelas pessoas. Então Josué parou para pensar, para orar, conversar com Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Isso é impossível. E quando ele está com cabeça baixa, e olha, eu faço essa referência porque a Bíblia não me deixa outra forma de falar, ele estava vulnerável. A melhor forma de receber a influência de Deus é quando estamos vulneráveis. Quando você pensa que é muito, quando você acha que está cheio, você pensa que é poderoso, Deus não consegue agir porque você não permite que Ele faça. Mas quando você se sente vulnerável, Deus pode atuar na sua vida. Deus pode realizar uma grande obra através de você, porque você está com o coração podendo receber a influência do Espírito Santo. Ele estava vulnerável e aquele homem estava preparado para atacá-lo, conforme o texto. Então o verso 14 diz assim: respondeu ele, respondeu o homem, respondeu o guerreiro: não sou o seu inimigo. Mas como não é inimigo? Se o uniforme dele era diferente dos uniformes das companhias de Josué, como não era inimigo? É lógico que seria inimigo. Mas o homem disse: não sou inimigo. Aí ele diz assim: sou príncipe do exército de quem? Do Senhor, e acabo de chegar.
Isso quer me dizer que Josué foi até aquele lugar, porque ali era um lugar perigoso onde ele estava, mas ele era um general, estava muito mais tranquilo do que um soldado, ele conhecia as técnicas de guerra, ele sabia até aonde o inimigo podia ir, então ele estava vulnerável, mas ele sabia que ele podia estar ali. Então o homem se aproxima, sou o príncipe do exército do Senhor. E isso me chama a atenção, esse verso é importantíssimo nesse contexto, porque diz assim a minha Bíblia, e eu creio que a sua também fala a mesma coisa. Ele diz assim: então Josué prostrou-se com o rosto em terra e fez o que, irmãos? Fez o que? Adorou. E isso que nos diz hoje, todas as referências que eu tenho a uma pessoa adorando um anjo, diz assim, o anjo diz, não me adore, adore a quem? A Deus. Então a minha Bíblia, a sua Bíblia traz um anjo, mas eu posso entender pela palavra de Deus, que aqui não era um anjo. Ellen White diz que aqui era Jesus Cristo, na sua vestimenta de soldado de general, estava Jesus Cristo. Por que, pastor, estava Jesus Cristo? Porque as batalhas que nós lutamos, as batalhas que nós avançamos, sempre serão vencidas, não por nós, mas por Jesus Cristo. Esse é o convite de Deus para nós. Isso não é, eu não estou dizendo isso para ser bonzinho com você, isso é uma verdade. Fulgêncio, a sua batalha não é sua, a batalha de Deus. Marli, a sua batalha não é sua, é a batalha de Deus. Porque quando nós pertencemos a Cristo, Ele batalha em nosso lugar. Essa é a promessa dele. Então o general estava ali, abaixado, podendo ser abatido pelo inimigo, mas Deus estava o tranquilizando, porque Deus estava o quê? Presente na sua vida. Deus estava presente diante dele. Deus se apresentou para ele, dando a solução para os problemas. E eu gosto muito desse texto. Diz a Bíblia que Josué prostrou-se e o adorou. Vamos botar a cabeça para funcionar. Como é que um judeu adorava? Nós adoramos de uma forma diferente. Desculpe eu da internet, que eu saí um pouquinho do lugar, né? Acabo fugindo aqui da... Nós adoramos de uma forma, nós nos ajoelhamos e oramos. Eles não fazem assim. Há pelo menos 2 ou 3 formas de adoração para o judeu em relação à divindade, quando ele vai falar com Deus. Primeiro, ele não fala o nome de Deus. O judeu não fala o nome de Deus, por isso é escrito em tetragrama, né? Que alguns colocam como Iavé, os testemunhos de Jeová colocam como Jeová, nós até falamos Jeová também, mas não tem problema nenhum. Iavé, Jeová, alguns chamam de Yoshua, que é o mesmo nome de Josué ou Jesus, e nós oramos apenas. Eles ajoelham e colocam a testa no chão. Isso representa que eles são insignificantes diante da divindade. Não vale nada. Então eles se ajoelham, colocam a testa no chão. É uma das formas. A outra forma, eles se deitam literalmente. Alguns dizem que esse deitar-se literalmente e colocar também a testa no chão significa: Senhor, me recria, eu estou morrendo para este mundo, para viver para o Senhor. É como se fosse um rebatismo a cada vez que eles vão orar. E assim sucessivamente, tem outras formas. Mas o mais importante deste ato é se colocar à disposição da divindade de uma forma vulnerável, que ela possa fazer o que quiser. Então Josué adora ao guerreiro com a espada nua, que não era do seu exército,
e se entrega a ele, entrega a vida àquele soldado, que ele entende ser o próprio Jesus Cristo, porque ele o adora. E diga-se de passagem, o soldado, ele não pede a Josué que se levante, ele não pede a Josué que pare a adoração. Então eu creio que a irmã White está certa, perfeitamente certa. Ali está uma das pessoas da divindade, Jesus Cristo, presente naquele instante. Aí Josué diz assim, e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? A palavra servo aqui é escravo. O general se tornou escravo, o comandante daquela grande multidão se tornou escravo daquele homem naquele instante. Ou seja, Josué conseguiu enxergar naquele soldado o seu comandante, o seu Senhor, o seu Deus. E eu acho extraordinário isso. Há coisas, Deus se revela para nós de diversas formas e nós não conseguimos muitas vezes enxergar. Vocês não conhecem Daniel? Daniel é um jovem, um amigo nosso, muito amigo. Eu tenho autoridade para falar do que eu vou falar, sem preconceito. Se existe negro, Daniel é um perfeito negro, bem escuro, brinca demais com a gente. Faz até algumas colocações que eu não vou fazer aqui, porque infelizmente muitas pessoas rasgam na internet parte para tirar as informações que a gente passa, né? Mas ele usa termos até pejorativos para ele mesmo, mas não no sentido pejorativo, mas uma brincadeira para fazer a demonstração. Mas Daniel foi dado um dom fantástico. Daniel é excelente matemático. Poucos eu conheço como Daniel. Daniel é militar e agora se formou em Direito. Sem ter formado, ele já pegou uma causa perdida e ganhou. Uma causa que o próprio juiz disse está perdida. Ele disse, não tem problema, eu vou trabalhar em cima dela. E trabalhou e ganhou a causa. Ou seja, você nota que Daniel, ele tem qualidades especiais, qualificações especiais. Assim como Josué tinha qualificações especiais, não tem onde correr, porque Moisés era muito inteligente. Moisés chamou para junto dele poderosos homens. Moisés não tinha medo de, como nós dizemos, sombra. Moisés queria os melhores. E Josué não só era melhor na batalha, mas Josué era também um dos melhores na fé. Então esse era o homem certo para andar com Moisés, porque esse homem era poderoso, e esse homem conseguia enxergar coisas que as pessoas não enxergavam. Esse homem tinha uma visão extraordinária do poder e da graça de Deus sobre o seu povo, sobre a sua vida. Ele então disse, Senhor, está aqui o seu servo, eu entrego a minha vida. E quando ele deitou no chão, quando ele adorou, ele estava dizendo, eu estou em suas mãos. Quem dera a nossa vida fosse assim, irmãos. E eu digo com tristeza, nós somos parcialmente crentes. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Nós somos parcialmente crentes. E quando surgem as oportunidades que Deus abre para a gente, nós estamos muito dispostos a reclamar do que a realizar. Por isso que eu contei a história agora de Robson. Robson é um homem fantástico, pastorzão. Mas quando ele se viu diante de desafios maiores do que ele entendeu que ele não estava tão pronto como deveria estar. E assim acontece conosco.
contudo, nós temos a pandemia, nós estamos vivendo a pandemia, mas isso impede de eu falar do Evangelho? Não. Isso impede de eu pregar o Evangelho? Não. Mas poucos estão pregando o Evangelho. Mas poucos estão saindo para falar do amor de Deus. Nós somos assim. E precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo e ficar vulneráveis para Ele, para que Ele modifique aquilo que nós não conseguiremos nunca modificar. Fazer aquilo que nós, pela nossa natureza, nunca faríamos. Josué se colocou à disposição de Deus naquela hora e disse: Senhor, eu sou teu, eu pertenço ao Senhor, morro aqui, se o Senhor quiser. A mesma coisa que Moisés disse no monte: eu morro em tuas mãos, Senhor, eu morro fazendo o teu trabalho, eu morro fazendo a tua vontade, estou em tuas mãos. Aqui está o verso, agora o verso 15, e nós encerramos. Respondeu o príncipe do exército do Senhor. Foi que ele respondeu, diz a Bíblia a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é o quê? Santo. E eu gosto sempre de olhar referências. Onde você acha uma referência como essa colocada para Josué? Onde você acha essa referência? No chamado de Moisés. Moisés chega diante da sarça e vai se aproximando, e Deus, através da sarça, fala: Moisés, tira a sandália que tu estás, porque o lugar que pisas é santo. Êxodo capítulo 4, você encontra essa história. E aí você vê toda a trajetória de Moisés se entregando a Deus naquela hora, e nesse instante que nós estamos lendo, Josué também sendo convidado. O que Deus fez com Moisés, o que Deus fez com Josué? Essa é a grande pergunta. Porque se você observar, se o lugar que Josué, se o lugar que Moisés estava santo e Deus estava ali, e ele precisava tirar a sandália, logo ele entrou com a sandália e ele deveria ser destruído. Nós muitas vezes lemos a Bíblia, nós não compreendemos o que ela está dizendo. Irmãos, se Deus diz eu não posso ir ali, eu vou ser destruído. Deus disse: não toque na arca, no percurso dela, não toque, pode acontecer o que acontecer, e se você pegar, o negócio vai ficar feio. E um dos homens, vendo a arca tentar tombar, fez o quê? Vou defender Deus. E o que aconteceu? Instantaneamente foi fulminado. Eu sempre digo assim: para Deus não tem meio termo, não tem em cima do muro, ou é ou não é. Eu tenho uma certeza absoluta, viu, queridos amigos? Certeza absoluta, pela onisciência de Deus, Ele já sabe todas as pessoas que estão salvas, exatamente todas. Se a Bíblia coloca 144 mil, e se for exatamente, não for símbolo, for literal, para mim isso tanto faz, ser literal ou ser simbólico, não tem problema nenhum. Eu quero estar lá. Eu digo sempre, eu estou falando agora, eu estou começando a fazer os temas do Apocalipse, comecei quarta, mas não deu, vou tornar quarta-feira a fazer de uma outra forma, mas eu vou defender o seguinte: você não precisa exatamente reconhecer tudo que está ali simbolicamente, você não precisa conhecer, você tem que ter uma noção, mas o mais importante do que você está estudando é que você veja a ação de Deus. Veja, enquanto Josué estava ali, Cristo estava à sua frente. Sabe quem estava dentro do coração de Josué? O Espírito Santo.
Porque sem o Espírito Santo ele não podia ver Jesus Cristo, porque senão ele seria destruído. Cristo estava no seu uniforme de guerra, Deus presente, e ele seria destruído. Mas por que não foi destruído? Porque o Espírito Santo fez como escudo protetor no seu coração. Eu estou dizendo para você nessa manhã, se o Espírito Santo não estiver no seu coração como escudo protetor, Deus não pode se revelar para você. Alguém me perguntou assim: pastor, eu não ouço muito falar do Espírito Santo. Nós temos um erro, nós não falamos do que é importante. O Espírito Santo está conosco hoje. Ele está no nosso coração. E Ele sabe as dificuldades que nós passamos, Ele sabe as facilidades que você permite ao nosso inimigo, Ele sabe. E Ele quer mudar a rota da vida da gente, estando protegendo a cada um de nós, dentro do nosso coração. Por isso que o templo não é mais as paredes, o templo é o nosso coração. Deus tentou o templo durante séculos, e não deu certo. Não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. Sempre o homem se desviava de Deus. Agora Deus quer viver no seu coração, e o Espírito Santo está aí dentro. Ah, pastor, mas eu tenho sujeiras. Eu sei que tem, Ele sabe também, mas Ele vai tirar. Josué, tira a sandália que tu estás, porque o lugar que estás é santo. O que significa isso? Irmãos, eu venho pesquisando isso há muito tempo, e eu sempre procuro uma referência, como eu disse a você. Qual é a referência bíblica? Se você ler no livro de Jó, capítulo 4, você vai encontrar um fato interessante que mostra. Eu não vou ler por causa do tempo, já disse que ia terminar, e eu estou terminando mesmo. Eu não vou ler, depois vocês procuram no livro de Jó, uma referência do seguinte elemento. Quando se queria fazer um negócio com alguém, a pessoa ia, fazia o acordo, perdão, eu estou fora do... Muito bem chamada a atenção. A pessoa ia, fazia o acerto, fazia o acordo. E sabe como era que era chancelado, que era assinado? Porque antigamente não tinha assinatura de contrato, né? Não tinha assinatura de contrato. Eu acho que você se lembra, Zé Milton, que é um dos mais velhos aqui, né, Zé Milton? Um dos mais velhos, não. Vai dizer que não é você, será que eu errei? Mas, assim, os mais experientes que tem aqui, antigamente o homem dizia assim: eu dou a minha palavra, eu tiro o meu bigode. Acho que é por isso que eu gosto tanto de bigode, né? Há anos eu tenho esse bigode, né? Muita gente já disse que tentou que eu tirasse esse bigode, mas não consegue. Minha esposa não deixa não, viu? Falou com ela, disse de jeito nenhum. Você tirava um fio de bigode. Se você perguntar às pessoas mais antigas, a maior parte dessas pessoas já morreram, obviamente, mas se você pegar uma pessoa bem antiga, como é que fazia o negócio? Não, o meu bigode valia, o cabelinho do meu bigode valia como palavra. Hoje nós temos pessoas sem palavra. Infelizmente nós temos muita gente sem palavra. Você acerta aqui e desfaz aqui, e nem leva em consideração que a pessoa se programou para aquilo, infelizmente. Mas aqui todo mundo tem palavra, graças a Jesus. Tem que ter. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Então, se você acertou, perca dinheiro, mas cumpra. Perca. Eu conto algumas coisas que o pessoal pensa até que é brincadeira, ou que eu quero me apresentar. Não é nada disso não. Você tem que ser... Eu estava no interior e fui comprar um elemento e a pessoa faltou 20 centavos. E eu disse para a pessoa: eu vou voltar para pagar esses 20 centavos. Se ela dissesse para mim: não precisa, está quitado. Zé Milton disse várias vezes: eu vou dar R$1. Ele disse: não precisa não, pode deixar, eu saio tranquilo. Porque ele pode abrir mão, ele é o dono, ele pode abrir mão, né? É como se alguém chegasse aqui na igreja, o nosso chefão é Edinaldo, né?
e Edinaldo dissesse assim, ó, não pode tocar em nada aqui, alguém vai e pega e sai levando. E aí ele não pode levar. Ele é chefão, depois ele se acerta com a comissão. Depois se resolve com a igreja. Porque ele pode, ele é a autoridade ali. Então a mulher, eu disse, eu vou voltar para pagar 20 centavos, e ela não me disse nada. E se ela não me disse nada, o que é que acontece? Vou ter que voltar. E voltei 100 quilômetros para pagar 20 centavos. Eu devia, eu não quero dever. Um dia Jesus vai me... Tem tanta coisa que ele vai me cobrar, mais um, pelo amor de Deus. Aí eu voltei e paguei. A mulher disse, você veio tão longe para pagar 20 centavos. Eu digo, a senhora não liberou. Se a senhora dissesse, não precisa, louvado seja Deus, eu não vinha, mas a senhora não liberou. Aí eu aproveitei e disse assim, eu sou adventista, e eu sei que aquilo que o compromisso que eu tenho que fazer. E eu tinha um compromisso com a senhora. Aproveitei e dei o quê? O testemunho, uma oportunidade. 20 centavos não me valia nada, mas eu tinha a oportunidade de falar de quem? De Jesus Cristo. Aí esse valor, esse 20 centavos valeu muito, porque eu ganhei essa oportunidade, ela me deu essa oportunidade, e eu aproveitei essa oportunidade. Ok? Bom, então para fechar o negócio tinha que ter o bigode. Na época de Ruth, na época dos homens de Deus, era tirar os sapatos. Você dava o sapato como negócio, aquilo que havia sido acertado. E olha o que foi que Deus pede a Moisés: tira as sandálias que tu estás, porque o lugar que estás é o quê? Santo. Ou seja, eu entendo que Deus estava chamando Moisés para um grande negócio, e olha o que aconteceu a partir desse negócio com a vida de Moisés. Ele foi um excelente líder, um homem grandioso, um homem de Deus. Ele aceitou o negócio de Deus, Deus aceitou o negócio de Moisés, e eles venceram. E agora, mais uma vez, Deus chama o outro líder, Josué: eu quero fazer um negócio com você. Não se esqueça, Deus não havia feito um negócio com Josué ainda. E nesse momento, após esse instante, quando o maná parou de cair, quando eles começaram a tirar da terra, quando eles estavam prontos para guerrear contra Jericó, então Deus chama para um grande negócio: Josué, não é você que vai batalhar, sou eu sou o general, eu vou estar à frente do povo, eu vou vencer essa batalha, porque você não tem como vencer. E se você não fizer um negócio comigo, você vai querer fazer o que você quer, e não vai prestar. Todas as vezes que nós queremos fazer aquilo conforme o nosso querer, a nossa vontade, nós erramos, nós caímos, nós deixamos de fazer o que Deus espera. Josué, permita que eu faça em seu lugar, permita que eu tome a frente da batalha, e você vai ver o que vai acontecer. O que aconteceu com Jericó, irmãos? Jericó foi completamente destruída. E nós conhecemos a história, não vou falar mais. O tema que eu vim tratar nessa manhã é quando nós permitimos que Deus tome a frente das nossas batalhas. Quando nós permitimos que Deus esteja à frente da nossa vida. Quando nós permitimos que Deus seja Senhor da nossa vontade, a vitória é certa. E eu quero convidá-lo a orar. Se você deseja colocar Deus à frente da sua vida, Deus à frente da sua batalha, Deus à frente da sua história. E não é incomum ver os irmãos dizerem assim: pastor, eu tenho um grande problema, e eu gostaria de solução, eu gostaria que o senhor orasse. E eu fico preocupado quando o irmão diz isso, porque talvez ele não saiba a quem está convidando para fazer parte da sua história, para fazer parte das suas batalhas, porque eu tenho certeza que ele vencerá se ele permitir que Deus esteja à frente. E será que ele quer vencer?
Será que ele deseja de fato vencer? Cristo perguntou ao cego: você quer enxergar? Você acha que Cristo perguntou isso à toa? Não, tem pessoas que são cegas que não querem enxergar, não desejam ser curadas. E talvez nós possamos querer coisas que nem saibamos que de fato queremos. Então que Deus nos use. Se você deseja, fique em pé e nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos mais uma vez em teus santos braços, não porque somos tão bons como imaginamos, mas porque a cada instante o Senhor nos fala através do teu Espírito, e Ele trabalha em nós, trabalha nas nossas vaidades, trabalha nas nossas presunções, porque nós pensamos que somos melhores um que o outro, e só o Espírito Santo para afastar essa visão equivocada que nós temos. Só o Espírito Santo pode revelar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E muitas vezes, quando a coisa vai mal, nós pensamos que Deus não está presente. Quando estamos vulneráveis, pensamos que Deus nos abandonou. Mas é nesse momento que Deus tem poder para agir, porque senão atrapalharíamos o trabalho que Ele faz. Foi no momento mais complicado, correndo de uma serpente, que Moisés entendeu o poder de Deus. Quando botou a mão no peito, a mão saiu leprosa, ele estava vulnerável. Deus fez um milagre mais uma vez. E agora, quando Josué está exposto ao inimigo, Deus, como um soldado em Cristo, aparece e diz: fique tranquilo, eu vou batalhar em seu lugar. Assim também hoje Ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer tornar a cada um de nós instrumentos para conduzir o povo de Deus, cada um de nós líderes, que levam a mensagem de salvação, a mensagem de graça, não somente pelo que fazemos, mas pelo que o Senhor faz através de nós. Rendemos, Senhor, a nossa vida, rendemos o que temos e o que somos em Tuas mãos. Confiamos, às vezes caímos, às vezes não entendemos, mas agora oramos ao Deus Espírito Santo: Senhor, por favor, nos abra a mente, nos abra o coração, para entender a verdade de Deus para a nossa vida, que possamos fazer um compromisso. Não precisamos mais tirar os sapatos, mas a nossa palavra está empenhada em Te servir, está empenhada em trabalhar para o Senhor, até que o Senhor volte. E nós queremos nos entregar de corpo e alma a esse trabalho. Te louvamos com gratidão por mais um sábado que nós podemos abrir as portas da igreja e estar com os nossos amados irmãos. Alguns não estão aqui, Senhor, não podem estar. Outros podem, mas não quiseram estar aqui, por algum motivo. E o Senhor sabe de tudo. Não há como imaginarmos o que passou na mente do irmão, só o Senhor. Então confiamos que eles estão ainda em Teus santos braços, em Tuas santas mãos, e queremos colocá-los ali, para que eles possam receber também as bênçãos, assim como nós recebemos aqui. Que a Tua graça seja conosco, que Teu Espírito esteja conosco, abra a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, para podermos ver. É a nossa prece, em nome de Jesus, o nosso Salvador, te rogamos. Amém.